Graça e paz, meus irmãos. Amém? Amém. Como é bom estar na casa de Deus. Saímos de um mês que falamos sobre frutificar e viver um novo tempo. Você já está vivendo esse novo tempo? Se você quiser viver um novo tempo neste mês de julho, você precisa se envolver com missões. Você precisa estar envolvido com a mensagem da cruz. Você precisa estar envolvido com o ID do Senhor. Você precisa estar envolvido com a grande comissão. Se você quiser viver um novo tempo, produzindo frutos para o reino. Porque nós fomos chamados para isso. Fomos chamados para produzir frutos. E frutos dignos de arrependimento. E este ano, estamos no ano da frutificação. Então você não pode ficar de fora. Não pode mesmo. Mas nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração. O que Ele quer falar conosco nesta noite? A palavra é dele, o reino é dele, nós somos dele. Tudo pertence a ele. E nós estamos aqui para ouvir ele falar. Amém? Através da sua santa palavra, a Bíblia Sagrada. Baixe a sua cabeça. Vamos orar. Santo Deus, glorioso Pai, estamos aqui diante do Senhor. Tem pessoas, Senhor, que estão também em seus lares, acompanhando-nos nesta live. E todos nós queremos ouvir a Tua voz. Porque a palavra é Tua. A missão é do reino e o reino é do Senhor. A causa é Tua, Senhor. Esta causa que nós abraçamos. Abraçamos porque fomos convocados, fomos chamados, nomeados, designados, vocacionados para falar deste caminho. Como no passado, os teus servos eram identificados como os do caminho, nós também somos os do caminho de hoje. E no caminho, queremos apresentar Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode se aproximar de Deus, o Pai, se não for por Ele. Por isso, Senhor, nesta hora, nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração. O Senhor já tem falado tanto ao nosso coração durante todo este culto. Mas agora, Senhor, pela Tua palavra, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei quantos de vocês tiveram já a sensação de entrar numa rota ou num caminho que não era aquele que você esperava. Eu me lembro de alguns meses, eu não sei se já tem um ano, que duas crianças brincando lá próximo à floresta amazônica, dois irmãos brincando, eles se perderam. Eu não sei quantos de vocês se recordam deste fato. E ficaram dias perdidos naquela floresta. Eu fico a imaginar o que passou na cabeça daqueles pais, daquela família, quando percebeu que duas crianças tinham se perdido. Eles estavam brincando, correndo atrás de borboletas, passarinhos, e não se deram conta de que estava escurecendo, que o dia estava passando, e de repente não sabiam mais onde estavam.
Eu fico imaginar que elas duas passaram por momentos difíceis ali. Sem comida. Comida que a gente fala, né? Aquela comida do feijão, do arroz, né? Que a gente come. Água. O medo da selva, dos perigos da selva. Mas graças a Deus foi uma história que terminou com um final feliz. Porque as crianças, depois de um tempo, elas foram encontradas por alguém que estava na mata, cortando lenha, e ouviu o som de uma delas. E como estava atento aos sons da floresta, porque imagine que dentro de uma floresta, qualquer trincar, tilintar de folhas, a gente já pensa que é alguma coisa, não é? E vai pensar sempre o pior. Uma besta fera, um animal perigoso. Mas quando aquelas crianças foram encontradas, a alegria foi tão grande. Daquela família. Estavam debilitadas, desidratadas, mas foram socorridas e foram salvas. Uma história com um final feliz. Hoje, nós temos nos nossos dias se utilizado muito da tecnologia. O GPS hoje é usado por todos para encontrar a rota, a rua que você queira ir. E hoje é fácil. Você pega o seu smartphone, coloca ali no localizador a rua e ele lhe dá uma rota. Mas imagine que ele vai lhe dando algumas diretrizes, né? Vire à esquerda, diz o nome da rua, vire à esquerda, vire à direita, siga em frente. E quando você não segue aquela rota ali e desvia, ela lhe dá uma outra rota. Não é assim? Uma outra sugestão de rota, de um outro caminho para chegar onde você quer ir. Onde você quer chegar. E se você também não segue, toma um outro caminho, ela lhe dá uma outra opção de caminho, de rota. Mas vocês já perceberam que também teve pessoas que tomaram essas rotas, seguiram o PIN, e onde estava ali o PIN, chegou em um caminho que não tinha saída. Tomaram o GPS, tido tão seguro, tido como seguro, mas entraram numa rua que não tinha saída, e chegou num lugar que encontrou perigo. Quantos casos você já assistiu na TV assim? Tomou a rota errada, mesmo pelo GPS, e parou no lugar perigoso, e sua vida foi assaltada, sua família foi rendida, e houve até morte. O tema dessa campanha, irmãos, está mostrando uma rota certa, uma rota segura, um caminho que, se você e eu trilharmos, nós não vamos chegar a um lugar inseguro, mas vamos chegar aos céus. João 14, eu quero ler com você. Abra a palavra do Senhor, João 14, verso 6. Que é a divisa desta nossa campanha. E eu quero que vocês leiam na sua versão, acompanhem-nos nessa versão. Na sua versão que você tiver aí em suas mãos. Que diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos,
havia chegado a hora de anunciar a sua partida aos discípulos. Jesus tinha já lavado os pés dos discípulos, porque o amor do Senhor por eles era grande. E no capítulo 13 de João, no finalzinho, há uma expressão que diz assim: amou-os até o fim. Jesus amou seus discípulos até o fim. E naquele contexto da ceia, e naquele contexto de Páscoa, e naquele contexto de despedida, e naquele contexto de separação da sua partida, Jesus estava com seus discípulos, e ali ele já estava falando algumas coisas. Uma delas, muito triste, é que entre eles, um haveria de traí-lo. E houve uma preocupação para saber quem seria. Mas Jesus já sabia. Naquele mesmo contexto, nós vamos encontrar Jesus diante de Pedro. Pedro ali falando que ele iria segui-lo até o fim. Que ele queria segui-lo, Jesus. Agora Jesus estava dizendo para eles que ele iria para um lugar que eles não poderiam ir. Ora, aqueles judeus, aqueles discípulos, acompanhavam Jesus da Judeia a Galileia, subiam e desciam. Havia rotas que eles conheciam. Havia caminhos que eles passavam e conheciam. Mas tinham caminhos que eles também evitavam. Sabe qual um deles? O de Samaria, que ficava justamente entre parte da Galileia e Judeia. Porque os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos. Muitas vezes, para ir de um lugar para outro, da Judeia para a Galileia, era necessário fazer voltas. Demorava-se mais dias, mas se evitava um problema, a rota de Samaria, para não ter que falar com os samaritanos. Jesus quebra o protocolo um dia, passa por lá e conversa com aquela mulher lá no poço. E ela se surpreende. Ele, sendo judeu, tendo que conversar com ela, uma samaritana, ela não entendeu. Porque até aquele momento ela não entendia o tamanho, a altura, a profundidade do amor de Deus por ela. Então os discípulos conheciam os caminhos, conheciam os lugares pelos quais o seu mestre e eles caminhavam. Mas agora Jesus, no versículo 33 do capítulo 13, eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Ele diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Eu estou com vocês por um pouco, só um pouco. Procurar-me-eis, como eu disse aos judeus, também a vós o digo agora: para onde eu vou, não podeis vós ir. Para onde eu vou, não podeis vós ir. E o que aquilo poderia representar na mente daqueles judeus em dizer: se para todos os lugares que nosso mestre vai, nós estamos com ele, porque agora nós não poderemos ir com ele? Por quê? E talvez aquele ar ali, aquele local, tivesse agora várias interrogações para saber por que Jesus está dizendo isso. Quantas vezes ele disse para nós: atravessa o mar, do outro lado eu vou lhe encontrar, vai pelo mar, vai por aqui.
depois eu encontro vocês. Porque agora, sempre Ele nos mostrando o caminho para onde Ele iria e nos levaria. Agora Ele diz que Ele vai para um lugar que eu não posso ir, que nós não poderemos ir. Imagino como a cabeça daqueles discípulos poderiam estar pensando. E Jesus começa a dizer para eles: olha, um novo mandamento vos dou. Vocês têm que amar uns aos outros. Vocês precisam cuidar uns dos outros. Vocês precisam estar unidos uns aos outros. Uma vida na vida, ajudando um ao outro. Fazendo isso, de que maneira? Da mesma forma que eu fiz. Como eu amei vocês. Amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Está escrito no versículo 34. Assim também vós vos ameis uns aos outros. Com amor sacrificial. Um amor doador. Um amor sem reservas. Um amor que não vê seus próprios interesses, mas que o outro é prioridade. O outro está em primeiro lugar. Você está ali somente para amar, para servir sacrificialmente, doando-se como Ele doou pelos seus discípulos. Porque nisto, diz o versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. No caminho, precisa haver esse tipo de ação, que é amar. Porque você não sabe quanto tempo você vai estar caminhando sobre esta terra. E Deus requer que você seria conhecido como discípulo, se eu e você começássemos a amar uns aos outros, como Ele nos amou. E sempre Pedro, né? Sempre Pedro. Nesse contexto, Pedro, curioso, ainda Jesus falando sobre tudo isso, mas Ele disse que Ele iria para um lugar onde eu não poderia ir. E eu acho que Pedro estava com aquela pergunta ali, querendo uma oportunidade, assim que Jesus acabasse de dizer o que Ele estava falando, para dizer o que Ele falou. Versículo 36, Senhor, para onde vais? Em outras palavras, eu não estou entendendo, o Senhor está dizendo que vai para um lugar que eu não posso ir. Para onde tu vais, Senhor? E Jesus responde: para onde eu vou, não podes agora seguir-me. Mais tarde, porém, me seguirás. E aí Pedro novamente: por que não posso seguir-te agora? Por que não pode ser agora? Olha, por ti darei a minha vida. E Jesus responde a Pedro: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo até que me tenhas negado 3 vezes. Eles não poderiam ir naquele momento, mas eles iriam depois. Irmãos, quando a gente ouve tudo isso, eu acredito que houve uma grande inquietação nos discípulos. Você sabe o que é uma pessoa acompanhar outra por 3 anos? Reclinar a cabeça no mesmo lugar? Repartir o pão juntos? Levantar juntos? Fazer a missão juntos? Ouvir da palavra, ouvir dos ensinamentos? Ter a presença de Jesus fazendo com que o mar se acalmasse, o vento se calasse. Ouvir e ver pessoas glorificando a Deus porque deixaram de ser cegas, deixaram de ser surdas,
deixaram de ser opressas. E agora, Jesus estava indo para um lugar que eles não poderiam ir. E é por isso que o capítulo 14, diante desta inquietação que os discípulos ouviram de Jesus, dessas declarações de Jesus que já estava apontando para o final da sua missão aqui na terra, ele diz assim: olha, não se turbe o seu coração, não tenha medo, porque eu acredito que Jesus sabia o que estava passando no coração dos discípulos, e ele diz: olha, não tenha medo, creia em Deus, mas creia também em mim. Porque não é suficiente somente crer em Deus. É suficiente que creia-se em Jesus. Porque Jesus, Ele é o caminho que nos leva para Deus. E Jesus diz: na casa do meu Pai, do vosso Pai Celeste, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Sim, virei outra vez. E vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. E aí entra Tomé. Não era mais Pedro agora era Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Se nós não sabemos para onde vais, como o Senhor disse que nós podemos ir se não sabemos o caminho? E aí Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diante das incertezas do futuro dos discípulos, diante das perguntas, diante do temor de não ter mais que acompanhar o seu mestre nesta caminhada terrestre, o caminho a seguir era e é Jesus. O caminho da verdade é Jesus. O caminho da vida, que nos leva ao lugar seguro, para perto de Deus, é Jesus. É Ele que é o caminho. E caminhando neste caminho, caminhando em Jesus, nós estamos indo ao encontro também de pessoas que precisam da mensagem de salvação. Irmãos, a Bahia, estamos numa campanha de missões estaduais. A Bahia, mas também o mundo precisa ser alcançado por este caminho. Nas diferentes realidades do nosso estado, nas zonas rurais, nas zonas urbanas, no sertão. Alcançando quem? Jovens, crianças, adolescentes, ciganos. E eu me lembro num dia de missões aqui, que tivemos a visita do primeiro pastor cigano, primeiro pastor que tinha terminado um curso de teologia cigano, esteve aqui na nossa igreja, lá de Cruz das Almas, e eu vim com esse vestido. E ela, quando me olhou, ela disse assim, a esposa do irmão cigano disse assim: você veio em minha homenagem? Ela, acho que ela gostou. Aí eu digo: parece que o vestido parece de cigano, e foi por isso que eu vesti hoje, viu? Só foi por isso. Missões estaduais. Ela disse: você me homenageou. Que vestido! Ela gostou. Mas os ciganos precisam ser alcançados. Os pescadores. As marisqueiras, sabia? As marisqueiras precisam ser alcançadas. Os surfistas.
nesta costa linda que a gente tem aí, nessa orla. Os skatistas, né? Também. Os indígenas. As baianas do acarajé. Elas precisam ser alcançadas. Os barraqueiros da feira de São Joaquim e de tantas feiras que a gente tem pelo estado da Bahia, né? O vendedor de coco, as rendeiras, todos os tipos humanos que a gente encontra aqui na Bahia precisam ser alcançados. Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Eu sou o caminho, disse Jesus. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu quero ainda lhe convidar nesses últimos minutos para abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. A palavra do Senhor vai falar sobre este caminho que foi inaugurado por Jesus e que nos alcançou. Leiamos. Tendo, pois, irmãos, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremo-nos uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós ser julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto, com quem foi santificado, e ultrajar ao Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Pois por um lado fostes feito espetáculo, tanto por vitupérios como por tribulações. E por outro, vos tornastes companheiros dos que assim foram tratados. Pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitastes a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes uma possessão melhor e permanente. Não lanceis fora, pois a vossa confiança, que tem uma grande recompensa.
porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Você pode ler este versículo comigo? O 39. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Por isso você tem que permanecer no caminho. Você precisa perseverar no caminho. Você precisa viver por fé no caminho. Porque há promessa de Deus para quem permanece no caminho. Para quem permanece com Jesus. Precisamos perseverar. Jesus inaugurou um novo e vivo caminho. O véu do templo se rasgou. Agora eu e você temos acesso ao Pai. Jesus já abriu esse caminho, irmãos. O que precisamos fazer? Chegarmos a Ele com inteireza de coração. Um coração rendido, arrependido, submisso. Com inteireza de fé, com certeza de fé. Retendo inabalável a nossa confissão, que foi feita diante de tantas testemunhas, de que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Porque fiel é aquele que te fez a promessa. Fiel é aquele que nos fez a promessa. E é por isso que, se temos tais promessas, irmãos, vamos estimularmos uns aos outros em amor. Como Ele pediu que nós vivêssemos em amor para uns com os outros. Na unidade da fé. Na unidade do Espírito. Se nós vivermos assim, todos saberão que nós somos discípulos do nosso Mestre e que caminhamos no caminho do Senhor. Não abandonando a nossa congregação, como diz o versículo 25, como tem sido o costume de alguns, mas estimulando uns aos outros, admoestando, tanto mais que aquele dia tem se aproximado, que é o dia do Senhor. É o dia que o Senhor está para vir. Deus é amor, mas também é justiça. E a ira de Deus paira por toda a humanidade que ainda não se rendeu aos pés dele. Deus tem tido misericórdia da nação, desse estado, do mundo. E diz em sua palavra que, não levando em conta os tempos da ignorância, Ele manda a todos, em todos os lugares, que se arrependam. Esse foi o discurso de João Batista. Quem quer viver no caminho, tem que andar como Ele andou. Quem quer andar neste caminho, tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quem anda neste caminho, tem a alegria de levar vidas a Jesus, contando o seu testemunho. Nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor voltará. Mas Ele quer que nós sejamos frutíferos. João 15,
Ele vai dizer: vós não me escolhestes a mim. Não foram você que me escolheu, mas eu vos escolhi a vós, para que vocês vão, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. É no caminho. Por isso que você não pode desistir deste caminho. Você tem que andar perseverando neste caminho para levar outros